Bom dia, Natália. Natália, eu vou esperar um minuto só, tá? Pra gente começar, porque eu já estou um pouco atrasada já. Já era para estar terminando esse conteúdo, tá bom? Um minutinho. Vamos lá? Sexta-feira, nós começamos a trabalhar, a falar, né, de como foi o segundo reinado internacionalmente, né? Qual era a relação do Brasil com os outros países. Aí nós falamos de alguns conflitos específicos, né? As consequências da tarifa Alves Branco, falamos da questão do CRIST, agora, e falamos da Guerra do Paraguai, né? Que eu até indiquei um documentário para vocês assistirem, não sei se vocês tiveram tempo. Então, agora nós vamos continuar falando da crise, porém da crise interna. Como nós começaremos pelas leis abolicionistas, eu preciso lembrar um processo histórico com vocês, tá? Porque quando se fala de leis abolicionistas, no plural, nós estamos falando de várias leis que, de certa forma, buscavam uma abertura para chegar à abolição, correto? Mas isso não significa que resultou em mudança no cotidiano do negro escravizado que vivia no Brasil. Então, por conta disso, surgiu até um termo, um ditado popular, que é aquele assim: ah, isso é para inglês ver. A expressão para inglês ver quer dizer assim, ah, a pessoa está fingindo que está fazendo uma coisa, mas na realidade não tá levando a consequência nenhuma. Então, eu vou explicar para vocês o porquê disso antes de começarmos a falar das leis abolicionistas. Quando a família real veio para cá, em 1808, nós começamos uma sequência de leis e acordos com a Inglaterra que buscavam, na realidade, a abolição, né? E aí nós tivemos, a primeira coisa que Dom João fez foi abrir os portos às nações amigas, nós já falamos sobre isso. Em 1810, ele assinou o Tratado de Comércio. E esse Tratado de Comércio assinado com a Inglaterra
facilitava comercialmente as coisas para a Inglaterra, uma vez que o imposto do produto inglês era menor do que o imposto dos produtos portugueses, né? Da Inglaterra, se não me engano, era 15%, de Portugal 16% e dos outros países 24%. Começa aí já uma discussão, né, entre a Inglaterra e o Brasil. Por quê? Estamos no início do século XIX. A Inglaterra começa a ampliar a sua indústria. Nós estamos caminhando para a segunda revolução industrial, que é a data base, né, 1850. Então, a Inglaterra ela tinha interesse de ampliar os seus mercados. Como Portugal tinha dívidas, não só Portugal, né? A boa parte dos países, dos territórios, né, explorados, dos países europeus tinham dívidas com a Inglaterra, ela começa a pressionar politicamente algumas coisas. E aí veio o processo de independência, né? Já falei do Tratado de 1810, agora eu vou falar do Tratado de 1827. Nós nos tornamos independentes, né, em setembro de 1822. O reconhecimento da nossa independência demorou um pouco, né? Então, Portugal reconheceu em 1824, mas a Inglaterra só reconheceu em 1827. Agora, olha a contradição. A Inglaterra empresta o dinheiro para o Brasil indenizar Portugal, mas não reconhece a independência do Brasil, sendo que foi a Inglaterra que negociou tudo entre Brasil e Portugal, entre o pai e o filho, né? Foi a Inglaterra que negociou. Então, qual é o motivo para a Inglaterra não reconhecer, não ter sido a primeira a reconhecer a independência do Brasil? Não, ela não foi a primeira a reconhecer a independência do Brasil porque ela tinha interesses. Quais eram esses interesses? Continuar com as vantagens de 1810, quando o Brasil ainda era um território português, e ele queria continuar em 1827 com o Brasil independente, com as mesmas vantagens alfandegárias, né, as mesmas taxas de impostos, e também queria que o Brasil abolisse a escravidão. O objetivo era ampliar seu mercado consumidor aqui dentro, porque se todo trabalhador fosse assalariado, a quantidade de produtos consumidos aqui dentro seria maior, ok? Então, a partir de 1827, o Brasil se compromete com a Inglaterra de abolir a escravidão até 1850. Era isso que estava escrito no Tratado de 1827. Só que o Brasil não faz isso, né? E por que que isso não acontece? Porque o ciclo do café, ele vai trazer para o cenário político brasileiro homens tão poderosos, tão fortes politicamente, que eles vão pressionar Dom Pedro II, que por sua vez vai enrolar, né, com esse processo. Então, entre 1850 até 1888, nós vamos viver uma série de leis, né? Que essas leis para inglês ver, que eu brinco, sempre falo, leis para inglês ver, porque, na verdade, elas não mudavam o cotidiano das pessoas, né? Então, essa primeira imagem que eu trouxe para vocês, né? Essa imagem à sua esquerda é uma tela de Jean-Baptiste Debré. Eu falei de Debré com vocês no período joanino. Debré é um artista importante para você consultar, tipo 15 minutos da sua tarde. Joga no Google, vai em imagens e interpreta as imagens dele, porque ele foi o artista que mais registrou o cotidiano do escravo no Brasil.
E ele registrou isso tudo no início do século XIX, né? Então, internamente, né, não deixe de estudar Debris, eu estou voltando para o tema, tá? Internamente, o que nós vamos viver é um conflito político, um jogo de interesse entre os brasileiros, as oligarquias, né, os homens mais poderosos, os fazendeiros, o governo, o Estado e a Inglaterra, que vai continuar pressionando, né, para aumentar seu mercado consumidor. Só que, durante muitos anos, toda a nossa história ela foi registrada de forma positivista. Dentro da ideia positivista, a história é registrada através de documentos do Estado. O cotidiano das pessoas, o sujeito histórico, o pobre, aquele que construiu a igreja, ele não faz parte desses registros históricos. Então, durante muitos e muitos e muitos anos, eu vivi, os pais de vocês viveram, os nossos avós, né? Uma história contada de forma romantizada. Então, a gente marchava no 7 de setembro com um chapéuzinho de jornal e espadinha, né? E cantava o hino da independência e honrava Dom Pedro por este ato, mas ninguém estudava, ninguém falava de que, na verdade, a independência do Brasil ocorreu 2 dias antes e não foi assinada por ele, foi assinada por Leopoldina. Então, a história registrada pelo Estado, né, pelo que o Estado documentava, ela criava heróis e esses heróis eram sempre reis, duques, barões, né, e assim ficou. Princesas, né? Então, quando se falava em abolição no Brasil, falava-se a Redentora, a Princesa Isabel, como se a Princesa Isabel fosse a responsável pelo processo de abolição no Brasil, coisa que não é verdade, né? A única verdade que existe é que ela assinou um documento, mas não existe uma luta por parte dela para que isso acontecesse. Né? Nem por parte dela, nem por parte do pai diretamente falando, né? É lógico que debates políticos aconteciam, mas quem foi para a rua, quem passou a escrever textos e lutar e discutir, foi um grupo muito diferente daquele que aparece na tela de 1888, quando ela levanta a carta da abolição, né? Então, a gente precisa lembrar que esses personagens existiram e que a história escondeu durante muito tempo esses personagens e até registrou de forma equivocada a imagem desses personagens. Por exemplo, Machado de Assis, né, que foi o criador aí da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores escritores do Brasil. Todas as imagens que nós tínhamos dele até 3 anos, 4 anos atrás, era de um homem branco, quando na verdade ele não era. A história, então, ela passa agora, ela está vivendo agora um momento não só de releitura, porque ela não é uma coisa congelada, né? Ela pode mudar, sim, pode ser descoberta uma coisa que mude. Tudo isso que nós estudamos até aqui. Mas nós estamos agora procurando avaliar, né? Sumiu aqui. Ah, voltou. Vocês estão aí, então, né? Nós estamos buscando agora avaliar a participação dos negros que realmente lutaram por isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês o nome de alguns abolicionistas, tá? Para trabalharmos. No material que eu mandei no grupo de vocês, eu fiz um material só da luta feminina
pela participação política, e ela começa também no século XIX, se você já leu, sabe do que eu estou falando. E essa luta política, gente, não era só para participação de eleições, essas questões todas, não. Era por liberdade de expressão, por liberdade, pelo fim, né, da escravidão. Então, eu vou começar com Castro Alves, que com certeza é um poeta que vocês já ouviram falar, conhecem muito, né? É o autor do principal poema do período da abolição, que é o Navio Negreiro, né? Que conta aquelas dores que aconteciam nos navios que vinham da África para cá. O segundo, o Chico da Matilde, o conhecido Dragão do Mar, que também era escritor, ativo politicamente, né? Ele era um negro que andava no meio intelectual, eu posso dizer oligárquico, ou não, melhor dizendo, aristocrático do Brasil na época e questionava muita coisa. O terceiro aqui eu falei para vocês dele na aula passada, do Luiz da Gama, e até indiquei um livro para que vocês buscassem ler, que é o ABC da Liberdade. Um homem que tem uma história muito bonita de vida, uma história realmente perfeita. Foi jornalista, foi advogado, autodidata, tá? E foi responsável pela abolição de muitos negros nessa época. Embaixo, o Joaquim Nabuco, também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que era abolicionista, tinha uma visão liberal, tá? Raul Pompeia, também escritor, também abolicionista, e por último, o José do Patrocínio, responsável aí pela Guarda Negra, que também era um movimento de luta e reivindicação pela abolição. Então, quando eu disse para vocês que a primeira lei foi em 1850, eu quero dizer para vocês que em 1850 o Brasil deveria ter abolido a escravidão, porque foi isso que ele acordou com a Inglaterra em 1827, né? Mas o que aconteceu, na verdade, é que acabou o tráfico negreiro. Acabou o tráfico negreiro, né? Porque sempre se dá um jeitinho, né? E muitos negros entravam no Brasil para serem escravizados em condição ainda pior do que eram trazidos os navios negreiros, né? Tem até uma história que fala do Porto de Galinhas por conta disso, né? Que eles registravam que estavam chegando aves, quando na verdade dentro das caixas tinham pessoas, né? Que estavam sendo escravizadas. Vieram para cá. Mas o mercado de escravos aqui dentro continuou ativo. Só que como o número de escravizados diminuiu, né, a oferta diminuiu, o preço começa a elevar. Outra coisa, a Lei Eusébio de Queiroz, ela acaba influenciando a economia brasileira. Eu acho que até falei isso semana passada, porque o dinheiro que eles gastavam com isso passa agora a ser usado em outros setores da economia, principalmente na industrialização. A segunda lei, ela é de 1871. Presta atenção, 21 anos depois, né? A primeira 1850, a outra 1871. Olha como que era complexo isso, né? Mas eu acho que de todas essas leis pré-Lei Áurea, a mais triste e a mais ridícula é essa, a Lei do Ventre Livre, ou Lei Rio Branco, tá? Que foi uma homenagem criada aí por esse senhor chamado Visconde do Rio Branco. Por que eu acho essa lei ridícula? Porque ela, olha só, ela declara livre todos os filhos de escravas nascidos a partir de sua publicação.
No entanto, os mesmos ficariam a serviço do Senhor até a maioridade, até os 21 anos, dormindo em senzala, comendo a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito, acompanhando o cotidiano dos pais. De que valia essa lei? Nada. Se dentro dessas fazendas, essas crianças livres não tinham oportunidade de promoção social, como, por exemplo, estudar, aprender a ler e escrever, do que adiantaria essa lei? Nada. Quando chegasse a maioridade, eu vou embora para onde? Fazer o quê? Você nunca saiu daqui? Vai fazer o quê? Você vai trabalhar de quê? Ela fala lá fora. Você vai receber? Quem vai te pagar salário? Se não existia a abolição ainda. Então, é uma lei que não tem significado, verdadeiramente falando, né? A outra é a Lei Sexagenário, ou Saraiva Cotagibe, de 1885, tempão depois também. Essa lei, na verdade, é uma lei que só interessava aos fazendeiros, mas a ninguém, né? Por quê? No início do processo de escravidão no Brasil, na época da cana-de-açúcar, quando se comprava um escravizado, Guerras no Brasil.doc, edição 1, conta isso muito bem, eles tinham uma expectativa de vida para o negro que vinha para o Brasil muito pequena. Eles achavam que se eles trabalhassem ativamente nessas fazendas da cana, da hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha, que o trabalho era assim, né? A expectativa de vida de um escravizado que chegasse aqui no Brasil com 25 anos de idade seria assim, de no máximo 5, 6 anos. Não tinha aquela longa expectativa de vida. O tempo foi passando, os ciclos foram, né, se modificando. Na época do ouro, com certeza, né, por conta das condições, a expectativa de vida também diminuía, porque o contato com minério, aquela questão toda, trazia problemas pulmonares, eles morriam e tal. Só que aqui, em 1885, o cenário já era outro, né? A condição do café, que era o ciclo que já estava aí fazendo quase 50 anos, era outro. Então, começaram a ter as fazendas, né? Os senhores passaram a ter dentro de suas fazendas muitos escravizados idosos, muitos entre aspas, né? Pessoas que já estavam há muitos anos lá, estavam envelhecendo e já não conseguiam mais fazer o que faziam antes. Então eles vão lá e criam essa lei aqui. Lei do sexagenário liberta da alforria a todos os escravizados maiores de 65 anos. No entanto, serviu muito mais aos proprietários do que aos escravos especificamente. Por quê? Olha como é que ela é romântica, né? Se eu ler essa lei e acho linda, ai que linda essa lei. Então, quando chegavam a 65 anos, o Estado brasileiro pegava esses escravizados, levava para o asilo e cuidavam deles até a morte, né? Claro que não. É claro que não. Isso não acontecia. Então, se não acontecia, de que servia a lei? Né? Mais um movimento para inglês ver. Mas as pressões continuavam. Aqui outra charge e aqui outro momento que nós vamos falar de novo, né, do Barão de Mauá. O Barão de Mauá vai vivenciar aqui nessa segunda metade do século XIX. Ele é o homem responsável principalmente, né, pelo processo de industrialização no Brasil. Só que quando a gente fala desse processo, a gente está falando de um processo que está engatinhando. É um processo curto. Era o início. E o início muito atrasado, porque a Europa estava vivendo a segunda revolução industrial. E o Brasil estava começando a se industrializar. Então, o Visconde de Mauá começa a pressionar, né, junto com os outros abolicionistas, a questão do fim da escravidão
para que o trabalho assalariado no Brasil levasse ao seu progresso, né? Ah, ele era bonzinho, nossa, ele colocava um monte de abolicionista dentro da casa dele para poder conversar, tomar café. Bom, isso aí a gente não sabe, porque a proximidade deles foi sempre com os homens mais poderosos, os barões e tal. Mas ele começou a convencer estes homens de que o Brasil precisava acabar com a escravidão, para que o fim da escravidão levasse ao seu desenvolvimento interno. Então, o debate vai ficando cada vez mais forte, né? E aí, o que vem em 1888 é o que se chama, o que o mundo chama, né, de Lei Áurea. Lei Áurea é a lei do ouro, né? É a lei que seria a mais importante do Brasil até então. 13 de maio de 1888. Aboliu a escravidão no Brasil. Quando eu leio essa palavra aboliu, me dá um certo nervosismo, porque eu não considero isso. Eu vou falar por quê, né? Mas não assegurou a cidadania aos ex-escravos, que tornaram-se vítimas de discriminação racial, fenômeno que se manifesta até os nossos dias. Bom, abolir é acabar. Vocês sabem que o Brasil ainda vive o processo de escravidão. Essa semana mesmo foi denunciado uma fábrica em São Paulo que bolivianas estavam trabalhando para fazer máscara, ganhando 5 centavos por máscara. Isso é uma condição análoga à escravidão, porque o ambiente não era bom, a alimentação não era fornecida, elas que tinham que levar. Então, eu estou fazendo uma analogia com o nosso tempo, porque vocês sabem que isso também acontece em muitas fazendas, principalmente na época da colheita do café. Quantas fazendas, né, inclusive de linharenses, já foram denunciadas por conta disso. Mas falar do 13 de maio é falar de uma data que foi um teatro, né? Foi um teatro porque eles tiveram aí, de 1850 até 1888, 50 anos quase, para poder pensar em formas de abolir a escravidão, décadas e décadas e décadas, 38 anos, né? 40 anos quase, para poder pensar numa forma de abolir essa escravidão de forma a integrar esses ex-escravizados ao cotidiano, dando melhoria de vida para eles, pensar formas, né, do Estado assegurar cidadania a esses ex-escravizados. Então, quem comemorou e pensou o dia 13 de maio não imaginou que seria o dia 14. E o que seria o dia 14 de maio de 1888? A mesma coisa do dia 12 de maio de 1888, porque não tinha vaga em escolas para as crianças que estavam livres, não tinha casas populares para serem distribuídas para essas pessoas saírem de dentro das senzalas, não tinha emprego e nem curso profissionalizante que desse a eles alguma profissão além daquilo que eles fizeram a vida toda dentro dessas fazendas. Então, boa parte fica no mesmo lugar que está, e os que saem dali vão para a capital, para as capitais mais próximas, né? Foram para Recife, foram para o Rio de Janeiro, e principalmente no Rio de Janeiro, o que a gente vai ver é o surgimento de cortiços e muitas pessoas trabalhando na rua, tentando sobreviver numa condição quase que desumana, né? E aí, lá no início da República, nós vamos estudar novamente o que acontece com essas pessoas depois que os cortiços tomam conta do Rio de Janeiro.
existe um livro que eu não sei se vocês já leram, mas em universidades estaduais tem leituras obrigatórias, né? E na época que eu fiz vestibular, eu fui obrigada a ler também, que é o Curtiço, Aloysio de Azevedo, se não me engano, que fala bastante desse período entre a Lei Áurea e a revolta da vacina, lá o bota abaixo. Bom, a história considera que a abolição foi o tiro no pé da monarquia. Por quê? Porque quando se aboliu a escravidão no Brasil, não indenizaram os donos de escravizados. E o escravizado, para o dono, era visto como uma propriedade. Ele era visto como uma cabeça de gado, né? Então, se eu perdi aquele escravizado, eu perdi dinheiro porque eu paguei por ele. Mesmo que ele tenha trabalhado para mim por anos e esse trabalho tenha pago a sua estada, né? É óbvio que o custo do escravo era pago muito mais rápido, porque o cotidiano de trabalho deles era muito pesado. Mas não foi só isso que levou ao fim da monarquia, né? Nós tivemos outros fatores. O primeiro fator começa ainda na década de 70, né? Que foi a questão republicana. No interior de São Paulo nasce um movimento, né, chamado Movimento Republicano, e esse movimento ele organiza uma convenção em Itu, também no interior de São Paulo, em 1873. E ali eles fazem um manifesto. O que é um manifesto? É um documento onde eles dizem, apontam as causas para o fim da monarquia e o que significaria para o Brasil a república. Só que na imagem que está aí para você, você observa que não foi um movimento popular, né? Não foi um movimento popular. Então, foi um movimento que também tinha outros interesses, né? Se esses homens do interior de São Paulo, o estado tão poderoso na época, simpatizaram-se com a República, talvez seria porque essa República daria a eles o poder que nesse momento só era de uma pessoa, né? Dom Pedro II. Poderia existir ali um desejo, um nacionalismo, uma ideia de democracia, de res pública, de coisa de todos? Poderia, entre alguns sim, mas não foi isso que nós assistimos depois da proclamação da República, né? Nós vamos estudar isso lá na frente. Outra questão que acontece, que também prejudica a imagem de Dom Pedro II, foi a questão religiosa. Essa questão religiosa aconteceu por volta de 1872, depois que o Papa Pio IX assinou uma bula chamada Bula Syllabus, e essa bula ela proibia maçons de participar de cerimônias religiosas dentro da Igreja Católica. Eu já dei essa dica para vocês, vou repetir. Toda vez que aparecer bula, sempre é religião. Está falando de religião. Às vezes o texto não vai trazer o nome questão religiosa, mas vai trazer o nome bula. Bula intercoetera, bula silabos. Apareceu bula, é sempre uma questão religiosa. Ou então decidida por um papa, né? Então, quando o Papa fez isso, ele arrumou um problema grande aqui no Brasil. Por quê? Boa parte dos homens poderosos aliados de Dom Pedro II faziam parte da maçonaria. E a Igreja Católica era, por lei, né, na Constituição brasileira, a religião oficial do Brasil. Só que
tinha uma outra questão na Constituição de 1824. E isso é o mais importante nesse conteúdo aqui. Anota aí. A Constituição de 1824 dava a Dom Pedro dois poderes, o padroado e o beneplácito. O que significava isso na real? O que significava isso? Que as leis papais, ou seja, as bulas assinadas pelo Papa, só seriam colocadas em prática aqui dentro do Brasil se o rei autorizasse. Ou seja, ele ditou a bula lá. Chegou aqui a informação. Os maçons começaram a falar na cabeça de Dom Pedro. Dom Pedro foi lá e rasgou a bula. Porque quem mandava aqui dentro, quem decidia aqui dentro essas questões, era ele, era Dom Pedro II. Né? Que tem na família uma proximidade muito grande da maçonaria desde o processo de independência. Né? O processo de independência do Brasil foi pressionado, foi pautado pela maçonaria, com destaque aí para José Bonifácio, né? Que na época encabeçou também esse processo. E o outro ponto que era o padroado, né? Beneplácito é esse direito, né? De não aceitar as regras e aqui colocar em prática o que ele quisesse, e o padroado, que era trocar, por exemplo, punir membros da igreja que fossem contrárias às decisões dele. Então, por exemplo, os bispos de Belém e os bispos de Olinda, né, que romperam com o rei porque o rei não aceitou a bula, eles foram transferidos para outros lugares, eles eram mandados embora do Brasil. Então, o rei ele tinha esse poder também. Se o bispo lá no Rio de Janeiro começasse a incomodar muito ele mandava lá para o Acre, sacanagem, o Acre nem era nosso ainda, mas mandava lá para o Amazonas, bem longe. Para quê? Para parar de incomodar, né? Então, era uma forma também de reter aí qualquer manifestação contra ele. A outra questão, olha só, já falamos da questão abolicionista, a questão republicana, né? Anteriormente aqui falamos da questão religiosa e agora a questão militar. A questão militar, na verdade, ela começa com a Guerra do Paraguai, porque se esperava que depois da Guerra do Paraguai existiria uma recompensa, uma participação política maior para os militares. Só que os militares aqui, gente, eles não tinham as promoções que existem hoje, de patente, aquelas coisas todas. Então, era muito difícil subir, melhorar sua condição dentro do exército, né? E aí começaram os conflitos entre o rei, Dom Pedro II, e os militares de alta patente, aqueles que conseguiram chegar, né, num nível mais elevado dentro do exército. Então tá aí, vamos lá. Tem dois personagens, né, o Sena Madureira e o Marechal Deodoro, que são os homens que nesse momento vão bater de frente com o poder, com o governo de Dom Pedro II. Né? O Madureira se opôs ao projeto de lei que obrigava a contribuição ao Montepio dos militares. Por que ele se negou? Por que ele se opôs a essa lei? Porque essa lei, essa doação, né, essa contribuição, foi para um movimento, para um evento que iria homenagear o Dragão do Mar, que era um abolicionista, né? E então ele não queria. Já Deodoro da Fonseca se recusou a cumprir a proibição imposta aos militares, né?
que não poderiam se manifestar através da imprensa. Então, o que Dom Pedro II faz? Ele censura os militares, para que eles não colocassem nenhuma nota em nenhum jornal contrário ao Estado brasileiro. E aí, dentro do clube militar, as coisas começam a esquentar. E aí a gente precisa lembrar que, nessa época, as ideologias estavam fervendo aqui e lá na Europa. E qual era a ideologia que mais se identificava com os militares? O positivismo, aquele que pensava no Estado centralizado, técnico, né, com ordem e progresso, né, que é o tema aí da nossa bandeira. E aí o clube militar começa a reivindicar algumas coisas, né? Que uma delas era a proibição de se caçar escravizados, ou seja, militares caçarem escravizados para devolver para os seus donos. Olha lá, no clube militar solicitaram a não obrigação do exército brasileiro de caçar escravos fugidos. Eu falei o contrário, a não obrigação. Eles não queriam mais fazer esse serviço, né? A princípio, no iniciozinho de tudo, né? No movimento Bandeirantes, nós falamos sobre isso. Caçar escravos, é feio essa expressão, né? Parece que está falando de bicho, né? Dava renda a quem se disponibilizasse. Então, muitos bandeirantes ganharam dinheiro fazendo isso, procurando e prendendo escravizados e devolvendo para a escravidão. Como os militares não queriam mais obedecer às ordens do Estado, eles passam a se recusar a fazer isso. Aumenta a tensão, né, entre o Estado e os militares. E aumenta também as reuniões que existiam, né, para esses debates. Naquela trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889, fala desse momento aqui. O de 1889 fala especificamente do processo da proclamação da República no Brasil. E traz muito em destaque a condição física que o Marechal Deodoro da Fonseca estava nas vésperas do processo de proclamação da República, né? Além de ser idoso, ele também estava muito doente na época. E a vontade dos militares, como ele era o homem mais importante assim, no exército da época, a vontade que os militares tinham de proclamar essa república e expulsar Dom Pedro era tão grande que eles foram para casa do cara, foram para casa de Deodoro da Fonseca e pediram, pelo amor de Deus, que ele fizesse alguma coisa, que ele levantasse daquela cama, que fosse, né? E ele mesmo doente, contra a vontade da esposa dele, né? Ele vai, escreve o documento da proclamação da República e proclama a República no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, um ano depois da abolição da escravidão. Por isso a expressão a abolição foi o tiro no pé da monarquia, porque eles perderam o apoio também das oligarquias, né, dos fazendeiros. Então, a questão abolicionista, ela abre caminhos para a proclamação da República, que também não foi um movimento popular. Pela imagem aí, você já observa, né? O que eu consigo perceber nessa imagem? Só militares, eu não consigo perceber uma população feliz homenageando essa república. Só um minutinho que eu vou olhar um negócio aqui para passar para vocês.
E aí você percebe que foi um movimento rápido, não foi uma coisa muito organizada, foi uma coisa de madrugada, né? E no mesmo dia ele encaminha uma carta para Dom Pedro II, dando a ele horas para sair do Brasil. Tem um livro muito bom que fala sobre isso também, que já caiu no Enem, tá? Um trecho dele já caiu no Enem, naquele ano que vazou a prova, que cancelaram a primeira, que vazou a prova, e aí a segunda prova caiu. Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. Esse livro, ele fala desse processo, que essa república foi uma república carioca. Quem estava vendo, quem estava assistindo tudo isso, era a galera ali poderosa do Rio de Janeiro. A população, a massa que deveria estar na rua participando desse processo, não vive isso, né? Por isso, os bestializados não sabiam nem o significado desse processo, né? Que era um movimento que deveria ter participação de todos, uma vez que é republicano, coisa de todos. Queridos, alguma dúvida? Eu fui abrir o chat agora. Passei aí meus minutinhos. Alguém tem alguma dúvida?